Só vendo, né? Eu acho que potencialmente sim. Eu diria até que é mais fácil virar, não é? Um time de contra-ataque, né? Eu acho uma lógica sim, bastante. É um time maduro emocionalmente, apesar de eu achar, bom, sei lá, ter questionamento com relação aos jogadores. Eu acho que tem essa maturidade, essa experiência internacional, um certo equilíbrio que dá para esperar mais uma possível reação desse grupo do que... Aí sim eu acho que é um ponto forte essa coisa do grupo. Numa situação dessa, de desvantagem no placar, eu acho que aí esse ponto tão enfatizado pelo Dunga, eu acho que faz sentido, que ele é realmente importante, né? Essa coisa do time se sentir unido e se sentir vencedor e tal. O time é um pouquinho mais velho e bem mais magro do que o de 2006, é isso? É o time mais velho e mais magro. Isso. E só deixei de falar uma coisa que foi a coluna que eu fiz no dia da convocação, né? Não que o banco, como eu até escrevi, seja ruim, mas as posições fundamentais que precisam ser substituídas são ruins. Ter só o Grafite pro Luiz Fabiano, embora possa ser o Nilmar, ter só o Júlio Batista pro Kaká. Então, o banco, de fato, essa preocupação é verdadeira. O banco não dá muito elemento para transformar um jogo. Em tempos que o departamento médico está lotado, né? Sim. É impressionante o que tem de gente boa que não vai jogar a Copa ou está tentando se recuperar, inclusive o Kaká. Alguma coisa me diz que o Daniel Alves vai ser titular nesse meio campo do Brasil. Vai abrir a Copa jogando como titular. Porque não é possível que o talento que ele tenha nesse grupo não caiba entre os titulares. Aí o Dunga vai ter que fazer uma concessão à sua lógica. Enfim. Teve esse fenômeno que o Gabriel pergunta, voltando já um pouco ao assunto Neymar Ganso ali, teve esse clamor nacional, assim, todo mundo... Isso aconteceu em outras convocações, mas dessa vez era bastante claro, entendeu? E os últimos 6 meses teve um renascimento ali dessa coisa, acho até ajudado pela camisa do Santos, que puxa muita coisa do imaginário e tal, mas era mais do que evidente que pessoas que não acompanhavam o futebol começaram a acompanhar por causa do Neymar do Ganso. Eu acho se existia um clamor nacional legítimo, esse era um legítimo, totalmente legitimado pelo que aconteceu aí no Campeonato Paulista, enfim. Foi um espetáculo, as pessoas pararam para ver, vocês todos escreveram quilômetros sobre o time do Santos e tal. De qualquer forma, o Gabriel pergunta aqui se não foi um exagero ou se até mesmo isso não seria prejudicial levar os garotos para lá. Eles são os representantes dessa fantasia que a gente está sentindo falta, né? E uma fantasia que, entre outras coisas, obteve resultados. Está aí o Santos na final da Copa do Brasil e campeão do estadual, e fazendo gol, e jogando bonito, e quando perde bonito. O Santos é protagonista sempre dos grandes jogos do Brasil. Os adversários jogam bem contra isso, até os rivais jogam bem contra o Santos. Nós vamos ver domingo o Corinthians jogar bem, talvez pela primeira vez esse ano. Se bem que jogou bem o primeiro tempo contra o Flamengo, aqui no Pacaembu. O clamor em torno do Ganso, eu acho que é comparável ao clamor que houve em torno do Romário em 2002, com, digamos, um benefício ao Ganso de que o Romário era um cara provado, um ídolo provado, campeão do mundo, e o Ganso não, né? E eu não temeria pelo teste ao Ganso. O que aconteceria com esse menino se tivesse que jogar uma Copa do Mundo? Eu acho que quem já passou pelas coisas que ele passou, já demonstrou a maturidade que ele demonstrou, entraria na Copa do Mundo e jogaria futebol. Maturidade que provada ali naquele jogo contra o Santo André. Eu não vou sair. Foi ali que ele passou, deu um passo à frente do Neymar. Isso, mas mais do que isso, né, Mariante? Quer dizer, ali ele teve essa demonstração, né?
Mas eu te diria que nessas 2 partidas contra o Grêmio, ele tirou o Santos de 2 buracos. Ao dar a bola pro Robinho fazer, não foi um passe fácil, um passe ousado no final do jogo, pro Robinho fazer o segundo gol, o terceiro gol do Santos, que deu ao Santos o conforto de jogar aquele 1-0, e num jogo em que o Grêmio jogava melhor do que o Santos, fez aquele golaço de fora da área. Golaço. Né? Aliás, aquele jogo, a Vila Belmiro, os 3-1, houve 3 gols do Santos, que há muito tempo eu não me lembro de um jogo de futebol, com 3 gols tão bonitos, que é difícil você escolher qual dos 3 foi mais bonito. Né? Cada um de uma maneira. Esse leque de possibilidades que um jogo oferece é que a gente sente falta na seleção. Né? A seleção brasileira atual é um jogo é um time muito monotemático, digamos assim. Né? Então eu acho que esse clamor tem a ver com isso também. O clamor tem a ver com a insatisfação de uma boa parcela do público brasileiro que gosta de futebol, a insatisfação com o time do Dunga e a ideia de que esses garotos poderiam trazer uma renovação e uma invenção maior, uma capacidade de invenção, de criação maior. Né? Agora, a diferença com relação ao clamor pelo Romário é que tinha isso que o Juca falou, né, que o Romário já era um craque estabelecido e provado, mas tem outra diferença, que é o Romário não fazia tanta falta, embora seja sempre um craque que vai se encaixar em qualquer time, ele não tenha sido até aquela época. Ele não era uma carência particular da seleção. Tudo bem que muita gente tinha dúvidas com relação ao desempenho do Ronaldo, né? Ele não sabia como é que ia ser o desempenho do Ronaldo na Copa. E o Filipão apostou no Ronaldo e no Rivaldo. De fato, o Romário não fez falta ali para aquela seleção. O Brasil fez muitos gols, o Ronaldo foi o artilheiro da Copa. Bom, mas então essa é uma diferença grande, que eu acho que o clamor é diferente hoje, porque hoje ele parte de uma carência mesmo, de uma insatisfação. A maior parte da população brasileira que gosta de futebol está insatisfeito com estar vendo que essa seleção é capaz de produzir e viu nesses garotos uma possibilidade de superar isso, de voltar a ter um futebol mais interessante, mais bonito. Eu tenho dito muitas vezes, eu disse um bom tempo, né, que o Dunga tinha que ter a sensibilidade para entender o time que estava pronto, o que ele precisava tirar e o que ele tinha que colocar. Ele teve a sensibilidade de perceber que tinha que tirar o Adriano. Acho que não teve uma polêmica em relação a isso, todo mundo entendeu porque o Adriano saiu. A convocação da Espanha na semana passada, ela foi um pouco diferente da do Dunga, no sentido de colocar, de enxertar coisa nova, né? O Vitor Valdez, convocado, nunca tinha jogado antes pela seleção. Tem gente que diz na Espanha que toda vez que um goleiro do Barcelona e outro do Real Madrid, cria-se a crise. Porque um erro no treino, metade da Espanha pede o outro goleiro. E era mais fácil levar um goleiro que já estava jogando com o Diego Lopes, estava resolvido o problema. Mas o Del Bosque não teve medo do cara que está bem. Nesse momento, o Xavi Martínez está melhor do que o Marco Senna. Fora Marco Senna, entra o Xavi Martínez. Eu acho que era essa a percepção que o Dunga poderia ter tido. Ele teve a percepção diferente. A minha é que falta um reserva pro Kaká. Então, se você tem Ramírez e Kleberson na lista, e o Ramírez jogou na Copa das Confederações na posição do Elano e jogou contra a Bolívia em La Paz na posição do Felipe Melo, ele pode ser o reserva dos dois. O Daniel Alves também é reserva do Elano, você não precisa ter os 3 no grupo. Tira o Kleberson, deixa o Ramírez. Ou o inverso, mas tira o Kleberson, deixa o Ramírez. Aí você põe o Ganso ou o Ronaldinho, digamos aqui o Ganso, você tem o Coringa. Ele pode ser reserva, eventualmente, ele vai ser o reserva do Kaká, mas ele pode eventualmente jogar em 2 posições a mais. Se o Dunga achar que não, o Ronaldinho pode ser reserva do Robinho ou reserva do Kaká. É disso que eu sinto falta. Então acho que faltou essa sensibilidade. Como ele pergunta se foi um exagero, acho que tem um aspecto que de fato com tudo que eu digo, eu tiraria o Kleberson e colocaria o Ganso, por tudo isso que eu disse agora. Mas tem uma lembrança a fazer, que é disso que ele pode pensar ser um exagero. Na convocação de fevereiro, a gente não pediu nem o Ganso nem o Neymar. Isso é fato. Né? Na convocação do jogo contra a Irlanda, que foi a última convocação, o que não exclui que ele tivesse a percepção que teve o Del Bosque. Não importa que o cara nunca jogou na seleção. Nesse momento eu preciso dele aqui. Que é o que pode acontecer se tiver um corte. Exatamente. O argumento mais forte do
justamente esse, né? Ah, vocês até o final do ano passado ninguém falava do Ganso, Neymar e tal, de repente, assim, isso é muito sazonal, é muito, cada fim de semana vão pedir um e tal. É um argumento forte que ele tem, né, na verdade, embora eu discorde, né, eu acho que ele deveria ter, como você falou, essa sensibilidade, mas é um argumento forte, muito mais forte do que o argumento errado que ele deu, que o Ganso foi de 0, né.